Estamos ao vivo, estamos online, Dona Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Na verdade, nossa primeira aula de matemática dessa sequência de aulas do grupo de extensivas. Hoje eu vou falar de uma sequência muito importante, que a gente já conversou, inclusive, que aparece com uma certa importância, uma certa recorrência na prova do Enem, que são as progressões aritméticas. Aqui, como a gente tem dois tempos, né? Nesse primeiro tempo, eu vou falar do embasamento teórico dela. Então, vou falar muito sobre a definição, o conceito, o que está por trás de uma sequência aritmética. Posteriormente a isso, eu irei falar sobre a parte, o termo geral de uma progressão aritmética. Então, ali eu vou ser um pouquinho mais específico a essa fórmula, né? O termo geral da PA. Ali a gente vai deduzir a fórmula, a gente vai entender como é que a gente pode resolver essa questão sem necessariamente decorar por decorar a fórmula. E finalmente, né, já no segundo tempo de aula, a gente vai conhecer alguns exercícios do Enem que trabalharam com esse conceito de PA. Para sua organização de estudos, nessa aula eu vou trabalhar muito, mas muito mesmo, com aspectos de definição, conceito e termo geral. Na aula seguinte, na quarta-feira que vem, estou falando da outra quarta-feira, no caso, quarta-feira que eu vou dar aula, né? A gente vai falar de progressões geométricas, basicamente com a mesma pegada, definição, conceito, termo geral. Vai existir uma terceira aula, onde ali a gente vai falar de técnicas de resolução. Nessa aula, eu vou aprofundar as duas progressões. Eu vou falar da progressão aritmética, eu vou falar da progressão geométrica, só que eu vou abordá-las de uma forma mais profunda, trabalhando com algumas propriedades que nos ajudam a resolver determinados exercícios com uma certa facilidade. Vou aproveitar esse momento e vou resolver também questões que tratam da soma dos termos dessas progressões. A soma dos termos de uma PA e a soma dos termos de uma PG. Estou organizando os seus estudos, estou fazendo um roteiro para você entender o que virá nessas próximas quartas-feiras. Porque de repente você está esperando hoje, na aula de hoje, a PA completona. E eu vou querer dar uma mastigada nisso, eu vou querer trabalhar com o que mais aparece na prova do Enem, que é termo geral. Depois eu vou trabalhar com o que vem talvez aí com um pouquinho menos de carga, que é a soma dos termos da PA misturado com algumas propriedades. Beleza? Então, já preparei o terreno, vamos dar uma olhadinha para o quadro sobre o começo, né, de progressão aritmética. Eu vou pedir inicialmente, sem muito contexto, sem muita historinha, eu vou pedir para você considerar, portanto, considere uma sequência. E aí, né, antes de eu apresentar a sequência para vocês, vamos falar um pouquinho o que é sequência. Afinal de contas, o que é sequência? Qual é a diferença de uma sequência para um grupo de elementos, né? Uma sequência, ela se diferencia de qualquer grupo, conjunto de números, porque na sequência, além da minha análise do número enquanto quantidade, eu também tenho que analisar esse elemento enquanto termo, enquanto ordem. A ordem numa sequência, ela é importante. Então, quando eu peço para você considerar a sequência, por exemplo, essa sequência que eu estou chamando de 1, 4, 7, 10, 13 e etc., você observa que eu não estou apenas querendo que você analise cada um dos elementos, a quantidade que o 1 representa, a quantidade que o 4 representa. Não, não é só isso. Eu também quero que você observe que o 1 veio antes do 4, que o 4 veio antes do 7, que o 7 veio antes do 10.
E essa ordenação gera um padrão de raciocínio, gera um padrão de conhecimento matemático. Então, nesse momento, eu consigo estabelecer um padrão de raciocínio. Eu, por exemplo, consigo observar que nessa sequência, por exemplo, os termos estão aumentando. Eu consigo observar que esse termo, essa sequência, ela não é uma sequência finita de termos. Ela é uma sequência infinita de termos. Quero que finalmente você observe que a forma como essa sequência ela vai crescendo é de uma maneira, vamos dizer assim, monótona. Ela sempre aumenta de uma mesma maneira. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, ele está aumentando de 3 em 3 unidades. Então, é importante você observar que nessa progressão aritmética, não me interessa apenas discutir, não me interessa apenas discutir a quantidade. Também me interessa estabelecer quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo, quem é o terceiro elemento que aparece nessa sequência. Também preciso observar que existe um padrão, que nesse caso o padrão é o simples salto aditivo. Eu estou adicionando sempre 3 unidades. E o fato, agora vamos lá, o fato desse padrão de raciocínio sempre existir e sempre é um número constante que vai se repetindo para gerar o próximo elemento. Então calma, essa parte é muito importante para você não embolar. No momento em que eu tenho uma sequência numérica com tudo que eu falei, e além disso, essa sequência ela é ordenada sempre da seguinte maneira: para eu encontrar qualquer elemento dessa sequência, tirando o primeiro termo, excetuando o primeiro termo, qualquer termo é o termo anterior somado por uma constante, que nesse caso é o 3, eu já garanto que essa sequência é uma progressão aritmética. Então, uma progressão aritmética, primeiro, é uma sequência. Segundo, não é qualquer sequência, é uma sequência que gera um padrão. E qual é esse padrão? Qualquer termo dessa sequência, excetuando o primeiro, qualquer termo dessa sequência é o termo anterior somado por uma constante, que nesse caso é o 3. Vamos testar. Se eu pegar o 1 e somar 3, eu encontro o próximo termo. 1 mais 3, 4. Se eu pegar o 4 e somar 3 unidades, eu encontro o próximo termo, 7. Observa que o 10 é 7 mais 3. Observa que o 13 é 10 mais 3. Então você observa que essa sequência apresenta tudo o que eu quero. Por si só é uma sequência. Só que além disso, para eu encontrar o próximo termo, eu sempre tenho que observar o termo anterior e somar sempre um mesmo número. Esse mesmo número que a gente está tanto falando, essa mesma constante, tem um nome técnico. Ela se chama razão da progressão aritmética, razão da PA. Então, se nós observarmos, tanto o 4 menos 1, quanto o 7 menos 4, tanto o 10 menos 7. Glaucio, o que você está fazendo? Eu estou encontrando a diferença de um termo pelo seu imediato termo anterior. Observa que qualquer um desses pares de termo, eles sempre resultam no mesmo valor. Que nesse caso, esse tal mesmo valor, essa tal constante, é 3.
Então, com isso, essa certeza de sempre ser um mesmo número garante que esse número 3, portanto, ele é a razão da PA. A razão da progressão aritmética, que eu já estou aqui abreviando em PA, que a gente vai chamar pela letra R, é igual a 3. Então, na prática, para você identificar se uma sequência numérica é uma progressão aritmética, você tem que garantir o que eu acabei de garantir, que o termo menos o anterior, o termo menos o anterior, o termo menos o anterior, sempre dá um mesmo valor. Deu o mesmo valor, você identificou que é uma PA. Esse valor, que sempre é o mesmo, é chamado de razão da progressão aritmética. Observa, né? Que eu já dei um nome para a razão da progressão aritmética. Eu chamei a razão da progressão aritmética, esse salto de 3 em 3, eu chamei de R. Então, vale a pena a gente fazer uma nomenclaturazinha dessa sequência. Vale a pena a gente dar nomes especiais a cada um dos elementos dessa sequência. A gente chama até de elementos primitivos. Então, o primeiro termo dessa PA, se essa sequência ela está sendo chamada de A, né? Sequência A, formada por 1, 4, 7, 10, 13, etc. O primeiro termo, ele vai ter como nomenclatura o Azinho minúsculo seguido do índice, de um subíndice, aonde a posição do termo que eu estou estudando estará de acordo com esse subíndice. Como eu estou falando do primeiro termo, não estou falando do algarismo 1. Eu estou falando da posição que esse 1 ocupa. A posição que esse 1 ocupa é a primeira posição. Então, ele é o primeiro termo da sequência cujo nome é A. Então, Azinho 1 corresponderá ao primeiro termo da sequência, ou da PA. R é a razão da PA. Observa, se você entendeu essa minha lógica de dar nome aos elementos da sequência, diz para mim, se o primeiro termo, se o A1 é igual a 1, o segundo termo vai ser representado por A2. Então, quem é o A2 nessa minha sequência? É o 4. Quem é o A3 nessa minha sequência? O 7. Quem é o A4 nessa minha sequência? O 10. Então, existe uma nomenclatura, talvez um pouquinho mais complexa, que a gente chama de AN. AN é o enésimo termo que você estiver estudando. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que o AN representa o termo que você está analisando. Se o N for igual a 5, eu estou à procura do quinto termo. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o A5. Então, não custa nada a gente exemplificar. Quem seria aqui o A2? O A2, nessa sequência, corresponderá ao segundo termo. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. Então, eu afirmo que A2 é igual a 4. Quem é o quinto termo? Bom, o quinto termo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, corresponde ao número 13. Observe, então, que esse subíndice indica a posição que cada um dos elementos estão organizados.
formando essa tal sequência numérica que eu estou analisando, que eu estou estudando. Então, esse A5, esse númerozinho 5 em especial, indica posição. Logo, não custa nada eu também escrever que N corresponde à posição ou ordem da PA. Não custa nada dizer isso também na minha nomenclatura. Também é interessante quando eu estiver dando fórmulas, essas coisas, para você saber o que significa cada um deles. Importante notar, pessoal, que vou até pedir desculpa para você, pro aluno, é uma pergunta ingênua, mas é só para ficar registrado. Se eu estou analisando o quinto termo, se eu estou analisando o A5, A5 é igual a 13. A minha pergunta é, quantos elementos estão, eu posso contabilizar até esse quinto termo? Óbvio, né? 1, 2, 3, 4, 5. Incluindo o quinto termo, já foram analisados 5 termos. O que eu quero dizer com isso? É que o número N5 também pode te dar uma pista de quantos termos já foram contabilizados nessa sequência. O N, ele representa, claro, a posição ou a ordem dessa progressão, dessa sequência numérica que você está analisando, dessa PA que você está analisando, mas ao mesmo tempo ele te oferece uma dica, uma sugestão de quantos termos já foram analisados, já foram contabilizados, já foram aí estudados. Beleza? E agora, eu poderia, a partir dessa parte um pouco mais de nomenclatura, eu posso ser um pouquinho mais objetivo. Eu poderia falar um pouquinho mais sobre o tal termo geral. Então, sobre o termo geral, o que você observou na minha lógica, no meu raciocínio, quando eu quis encontrar o segundo termo? Lembra o que eu fiz? Para encontrar o segundo termo, eu peguei o primeiro termo e acrescentei 3 unidades. Então, observa. Que o primeiro termo, de fato, é o 1. Mas o segundo termo, ele poderia ser encontrado pegando o elemento 1, o primeiro termo, e somando a razão. Quando eu pego 1 e somo a 3, eu encontro automaticamente o 4. Então eu posso escrever, que foi, Renanzinho? Manda para mim. A Melissa perguntou o que está escrito ali no AN. Enésimo termo. Quem é que perguntou para mim? É a Melissa. Melissa, N-ésimo termo. É uma maneira esquisita de falar a posição teórica do termo que eu estou estudando. Beleza? Então, o segundo termo, ele é igual ao primeiro termo mais a razão. Concorda comigo que eu encontro 4. O terceiro termo, o que eu poderia pensar? Partindo do primeiro termo, partindo do A1, ele vai ser 1, mais 3, 4, mais 3, 7. Então, observa, né? Para eu encontrar o terceiro termo, eu quero encontrar o terceiro termo. O que eu poderia fazer? Pegar o primeiro, somar com 3, somar com 3. 1 mais 3 dá 7. Olha que interessante, um outro padrão. O A3 ele é igual a 1 mais 3
mais 3. De fato, 1 mais 3 dá 7. Continua nessa pegada. O que seria o quarto termo? A1, A2, A3, A4. O A1, o A4 a partir do A1 vai ser 1 mais 3, mais 3, mais 3. Observa que 1 mais 3 dá 4, mais 3 dá 7, mais 3 dá 10. Então me parece que o A4, ele é 1 mais 3, mais 3, mais 3. 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. Dá uma olhadinha, pessoal. Observa que os elementos que eu estou encontrando, os termos dessa progressão aritmética, eles podem ser calculados, eu posso encontrar esses termos através de dois elementos, que a gente chama na PA de elementos primitivos. Quem seriam esses elementos? O primeiro termo, que da maneira com que o velhinho pensou, ele sempre apareceu tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro, quanto no quarto. E o 3, que é a razão. O que vai se mudar, o que vai se alterar, é o número de vezes que eu multiplico, que eu somo a razão, melhor dizendo, até chegar no elemento que eu quero. Então, no segundo termo, eu somei uma vez o 3. No terceiro termo, eu somei 2 vezes o 3. Então, repare, no segundo termo, eu somei uma vez o 3. No terceiro termo, além do A1, eu somei 2 vezes a razão 3. No quarto termo, além do primeiro, eu somei 1, 2, 3 vezes a razão 3, até chegar no meu A4. Quantas vezes você acha que eu preciso somar ao primeiro termo? Quantas vezes eu preciso somar a razão 3 para alcançar o quinto termo? Uma, 2, 3, 4. Repara. 1 mais 3, 4 mais 3, 7 mais 3, 10 mais 3, 13. De fato, o resultado vai dar 13. Então, peraí. A partir do segundo termo, não que o primeiro termo não apareça, mas a partir do segundo termo, esse padrão que envolve o primeiro termo e que envolve a razão, ele se repete, esse padrão de raciocínio, ele está se repetindo. A única coisa que modifica de termo em termo é o número de vezes em que essa razão ela é acrescentada. Então, aqui eu poderia pensar que o segundo termo, vou botar aqui em azul, A1 mais uma vez o 3. Vou dar uma forçadinha de barra. O meu A3 aqui, ó, ele é A1 mais 2 vezes a razão 3. Não é isso que eu estou fazendo? Quando eu pego 3 e somo 3 de novo, esse processo 3 mais 3 é a mesma coisa que eu pegar o 3 e multiplicar por 2. São duas somas iguais a 3. Então, o A4 é 1, mas quantas vezes o 3? E, finalmente, o A5. Quem é o A5? É o primeiro termo, mais 1, 2, 3, 4 vezes o 3. Então, aquilo que eu imaginei que estivesse acontecendo, de fato, está ocorrendo. Esse cara aqui sempre se repete, é o primeiro termo da PA. Esse cara sempre está aparecendo, é a razão da PA.
E o único elemento que altera é a quantidade de vezes que eu estou multiplicando esse número 3. E mais do que isso, né? Ou seja, quando eu peço para você analisar o A2, afirmando que o A2 é 1 mais uma vez o número 3. Quando eu afirmo que o meu A3 vai ser igual a 1 mais 2 vezes o 3. Quando o meu A4 eu afirmo que é 1 mais 3 vezes o 3. E quando eu afirmo que o A5 é igual a 1 mais 4 vezes o 3, qual é a vantagem em reconhecer esse padrão? A vantagem em reconhecer esse padrão é que nesse exato momento, se eu pedir para você, para o aluno, responder quem seria, por exemplo, o centésimo termo, talvez agora você se sentisse seguro para resolver isso de forma direta, sem precisar encontrar o sexto termo, o sétimo termo, o 20º termo, o 50º termo. Você poderia ir direto no centésimo termo. Por quê? Porque se no A2 eu multipliquei por 1 a razão, se no A3 eu multipliquei por 2 a razão, se no A4 eu multipliquei por 3 e no A5 eu multipliquei por 4, eu estou observando que essa razão é sempre multiplicada por um elemento que tem exatamente uma unidade a menos que esse índice. Observa, 1 é o antecessor de 2. 2 é o antecessor de 3. Observe isso aqui. 3 é o antecessor de 4. É o que vem logo depois do 4. Logo antes do 4, melhor dizendo. O 4 é o antecessor do 5. Então, se eu quisesse encontrar o centésimo termo, bastava eu pegar o primeiro termo e somar por um número de vezes a razão 3. E que número de vezes é esse? Ora, se é sempre quem vem antes do índice, qual é o número que vem antes do 100? Bom, quem vem antes do 100 é o 99. E eu multiplico isso por 3. Ora, 3 vezes 99 vai dar 297. 297 mais 1, eu encontro como resposta que o centésimo termo é 298. Observa que nesse exato momento eu já encontrei o centésimo termo sem ter conhecido os termos que vieram antes dele. Eu só precisei do primeiro termo e precisei da razão dessa PA para encontrar o centésimo termo. Essa é a vantagem de entender o termo geral. A gente entendeu o conceito do termo geral, mas o seu professor ainda não botou a fórmula. Vamos generalizar esse processo? A Melissa disse que não tinha entendido o que seria o enésimo termo. O enésimo termo é um termo teórico. Justamente ele vai aparecer na hora que eu quero encontrar fórmulas, determinar fórmulas, estabelecer um padrão algébrico. Então, vamos supor que agora eu não quero encontrar nem o A3, nem o A5, nem o A10, nem o A20, eu quero encontrar o enésimo termo. Bom, quero encontrar o enésimo termo. Para isso, qual foi o raciocínio que o seu professor fez? Ele sempre iniciou essa fórmula trabalhando com o primeiro termo dessa progressão aritmética. Então, eu pego, para encontrar esse enésimo termo, a primeira coisa que eu faço é identificar o primeiro termo. E a esse primeiro termo, eu vou somar
a uma quantidade de vezes a razão R. Então, observa que esse meu primeiro termo nessa PA foi o 1. A razão nessa PA foi o 3. E o número de vezes que eu multiplico essa razão é sempre o antecessor, portanto, que tem uma unidade a menos do elemento que eu quero encontrar. Então, se eu quis encontrar o centésimo termo, quem vem antes do 100? O 99. Quando eu quis encontrar o quinto termo, quantas vezes eu multipliquei a razão? Por aquele que vem antes do quinto termo, que quem vem antes do número 5. Quem é? É o 4. Então, vejamos, quem é o antecessor? Quem é que vem antes desse tal número n? Resposta, n menos 1. O antecessor do n é o n menos 1. Com isso, você acaba encontrando, agora sim, a fórmula que determinará a qualquer termo da progressão aritmética que você está analisando. Essa hora eu paro um pouquinho, é hora do seu print time, é hora de você printar a tela, e enquanto você está analisando a tela que você está printando, inclusive copiando algumas coisas, fazendo as suas anotações, deixa eu tirar algumas dúvidas ali do nosso quadro. Vamos lá. Fiquei, dei mole. Agora, e agora? Agora tá, né? O velhinho burro. Então vamos lá. A Tainá está me perguntando, foi a primeira pergunta? Tem algumas embaixo também. Né? Tá, vamos começar com a Tainá. A Tainá me pergunta o seguinte, velhinho, pode ocorrer em algum momento do 1 não ser mais a progressão, ser substituído por 0? Existe, Tainá. A gente vai fazer aqui alguns outros exemplos aonde a gente envolve progressões aritméticas, tá bom? Então, fica firme aí que não vai aparecer só esse exemplo, não. A gente vai fazer outros exemplos daqui a pouquinho. Depois, uma progressão aritmética pode começar do 0? Pode. Acho que não importa quem pode ser. Não necessariamente é 1, pode ser qualquer termo. Pode, inclusive, ser um termo negativo, tá? Eu posso começar com um número negativo também, sem nenhum problema. Tá certo, Gustavo? Muito obrigado pela sua participação. Yasmin está me perguntando, N é a ordem... Não, ela está afirmando, né? Ela está ajudando os outros. Professor, em algum caso a razão da PA poderá ser um número grande ou um número decimal? Débora, sim. Uma progressão aritmética, ela pode ser, a razão de uma PA, ela pode ser um número decimal, ela pode ser um número fracionário, ela pode ser um número irracional. Tá certo? E é óbvio, né? Quanto mais complexo for essa razão, pior vai ser a análise. Correto? A razão ela pode ser negativa, beleza? Gabriel, prof, então as progressões sempre partem do número 1? Não necessariamente. Para a gente tirar essa dúvida, né, Renanzinho? Vamos fazer aqui um outro exemplo? Vamos trabalhar aqui com um outro exemplo. Então a gente tem aqui, para a gente terminar essa primeira aula, vamos fazer um exercício da seguinte maneira. Exercícios. Calcule o centésimo termo das seguintes progressões aritméticas. Então você tem aqui, vou botar aqui uma sequência, vou chamar essa primeira sequência, essa primeira aqui PA, vou chamar de
Azão. Essa primeira sequência, ela não começa com 1, ela vai começar com 12. O próximo número é 9, o próximo número é 6, o próximo número é 3 e assim sucessivamente. O meu objetivo é encontrar o centésimo termo. Minha outra PA, ela vai ser formada da seguinte maneira. Eu começo com 1,2, depois ela vai para 3,2, não vou, deixa eu botar 3,2. 3,2 para não dar muito ruim. 5,2 e assim sucessivamente. Então, essa PA 12, 9, 6, 3, etc. A outra PA 1,2, 3,2, 5,2, beleza? Então, indo rapidinho para não estourar o tempo, não é isso, Renan? Então vamos lá. Quem é que eu vou usar nesse problema, pessoal? Eu vou usar essa fórmula. Foi isso que a gente conquistou quando a gente analisou a primeira sequência. Então, na primeira PA, vamos lá, pessoal. Quem é o primeiro termo desta PA? Quem é que vem em primeiro lugar nessa sequência? Não é o 12? Então, o meu A1 é 12. E nessa mesma PA, qual é a razão que monta essa sequência aritmética? E muito cuidado agora, porque essa PA, ela é uma PA decrescente, ela está diminuindo os valores com o passar do tempo. Então a minha razão, ela é sempre assim, né? É um elemento qualquer, por exemplo, 9, menos o elemento que vem antes dele. Quem é que veio antes do 9? Ora, quem veio antes do 9 foi o 12. Então, 9 menos 12 dá menos 3. Então, qual é a razão dessa progressão aritmética? Menos 3. Se eu quero encontrar o centésimo termo vai ser igual a 12, primeiro termo, mais 100 menos 1, vezes a razão, que é quanto? A razão é menos 3. Isso vai dar 12, que soma 99 vezes menos 3. Já vou fazer essa conta. O tempo está estourando? Vou fazer a segunda PA. Menos o cara que vem imediatamente antes dele. Quem é que veio antes dele? O 3,2. Quanto é 5,2 menos 3,2? 2 unidades. Essa razão poderia ser negativa? Foi. Essa razão poderia ser decimal? Sim. Essa razão poderia ser uma fração? Sim. Então, não existe limite aí. Eu poderia ter qualquer tipo de situação. Logo, o centésimo termo desta nova PG é o primeiro termo, 1,2, mais n menos 1, 100 menos 1, 99, vezes a razão, que é 2. Então, para terminar, o nosso centésimo termo aqui vai ser 200 menos 2, 198, 198, 199,2.
Isso com relação à segunda PA. E em relação à primeira PA, a esse primeiro exemplo, aqui vai dar menos 297, negativo, né? 12, positivo, aqui é 582, isso vai dar, então, menos 285. A saber, você que não entendeu essa conta que eu fiz, esse A100 é 12 mais com menos 3 dá menos, 3 vezes 99, 297. Então, 12 menos 297 é a mesma coisa que 297 menos 12, só que eu mudo o sinal. 297 menos 12 vai dar 285, só que ele é negativo. É essa continha que eu fiz aqui. É hora do seu, sem aparecer na tela, é hora do seu segundo print time, aonde a ideia dessas duas PAs é desmistificar algumas perguntas aí, né? O primeiro termo da PA, ele sempre tem que ser 1? Não precisa ser 1. A razão dessa PA, ela sempre tem que ser um número positivo? Não, ela pode ser negativa. Ela tem que ser um número inteiro? Não, ela pode ser um número decimal. Então, assim, o que de fato, né, é importante você sacar, principalmente dessa primeira parte da aula, e é o que a gente vai usar demais nas próximas questões que vão aparecer agora do Enem, né? É essa fórmula do termo geral. É o que mais aparece. Tanto o conceito, esse conceito que eu expus, quanto a própria fórmula. Beleza? Renanzinho, tem algum erro? O pessoal está perguntando por que deu negativo. Por que deu negativo, né? Porque 99 vezes menos 3 dá menos 297. Então você imagina, né, que você estivesse devendo R$297 e você só tem R$12 no bolso. Então, desses 297 que você está devendo, você só conseguiu pagar R$12. Então, você ainda fica devendo R$285. Concordam comigo? Belezinha? Beleza, Renanzinho? Então, com isso, vou pedir licença aos senhores. Na próxima aula, daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, a gente vai sair desse ambiente teórico e a gente vai entrar de cabeça nas questões do Enem. São 8 questões do Enem que eu deixei com vocês aí para vocês quebrarem um pouquinho a cuca. E todas as 8 questões, todas elas tratam do termo geral da PA. Beleza, galera? Tranquilo? Vim aqui para essa câmera para me despedir. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.